Nós te louvamos, Senhor, Tu és a nossa fonte. Toma, Pai, a nossa nação, Pai. Nessa noite nós clamamos, Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em sua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Cante. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa nós clamamos, Senhor. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça, sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Eu convido você, aí onde você está, a levantar um clamor agora pelo Brasil, pelo nosso país, para que o nosso Deus venha intervir sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos como igreja na Tua presença e nós pedimos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, Pai, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso país.
Deus, intervenha, Senhor, sobre a política. Intervenha, Senhor, sobre a economia. Intervenha, Senhor, em o nome de Jesus, sobre o sistema de saúde. Deus, em nome de Jesus, Pai, as famílias, Senhor, brasileiras. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, sara a nossa nação. Cura a nossa nação, Senhor. Cura seus enfermos. Pai, aqueles que estão sem esperança. Em nome de Jesus, nós oramos essa noite, Senhor. Vem sobre nós e faça a sua vontade, assim como ela tem sido feita aí no céu. Faz a sua vontade sobre o Brasil, Senhor. E nós, como igreja, nos colocamos na tua presença, Pai, intercedendo e pedindo, Senhor, vem sobre nós. Aleluia, vem sobre nós, Jesus. Oh, Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Adore a Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Deus, ouve a Deus nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia, Jesus. E que no seu coração venha arder o desejo de você ser resposta para os propósitos de Deus, para o que Ele tem para fazer sobre a terra. E nessa noite, com esse entendimento de que nós somos missionários, de que nós carregamos essa missão em nossas vidas, em nome de Jesus, que você se posicione no seu coração diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, me envolva na tua história, me coloque ativo na tua história, Deus, porque a nossa vida é para a glória de Deus, a sua vida e as suas ações. Aleluia. Propósito eterno, há uma razão para existência, ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação. E tu serás reconhecido, Rei dos corações. E tudo é pra tua glória. Tudo é pra teu nome. E tudo é pra
glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Vamos declarar que tudo é pra tua glória. Tudo é pra teu nome. E tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Oh, quero ver tua beleza. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Oh, meu Deus, tu és o meu prazer. 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 Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida. Aleluia. E nós podemos nos envolver, sim, na história do Senhor, naquilo que Ele está fazendo no mundo, naquilo que Ele está fazendo nas nações. E nós somos muito felizes porque sabemos que você está envolvido, porque você tem sido fiel, você tem sido constante nos seus dízimos, nas suas ofertas, para a manutenção da obra da casa do Senhor. E nesta noite eu convido você, de coração sincero diante de Deus, a ofertar, a colocar diante do Senhor a sua oferta, a sua contribuição, para que esse trabalho continue. Porque os nossos cultos, os nossos vídeos têm chegado também a outros países. E essa é a nossa vontade, essa é a nossa intenção diante do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu convido você a contribuir mais uma vez essa noite. Aí na sua tela você tem um QR Code com os dados bancários da igreja. E também você pode colaborar entrando em contato com os nossos irmãos. Amém? Então nós somos gratos pela sua vida, pela sua colaboração. E que Deus venha multiplicar e fazer você prosperar. Em o nome de Jesus. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Nessa noite de quarta-feira, neste culto, nós somos gratos a Deus. E é com muita alegria que nós estamos aqui, mesmo que online, mesmo que por vias virtuais, estamos na presença do Senhor. Eu quero, nesta noite, convidar você a abrir teu coração para aquilo que Deus vai ministrar. E também, antes de começar a mensagem, quando estava caminhando antes da gravação, no meu coração veio da parte de Deus uma percepção de que tem uma unção de cura específica. Então, se você que está aí na sua casa e você é acometido de alguma enfermidade, seja qual for, se possível, eu queria convidar você a colocar a mão sobre a sua enfermidade e nós vamos estar orando por você, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos que estão
na sua casa neste momento, acometido de uma enfermidade, seja ela qual for, patológica, seja ela qual for hereditária, ou seja qual for a origem, mas nós pedimos a tua intervenção, nós clamamos ao Senhor, o favor do Senhor sendo liberado, pedimos ao Senhor que haja da sua intervenção sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, pedimos que o teu Espírito Santo neste momento possa estar operando cura, que possa estar movendo, Senhor, que possamos ter testemunhos, Senhor, que possamos ver o Senhor agindo na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus nós já cremos na cura do Senhor, Pai. Amém. Irmão, desafio você, se você recebeu da parte de Deus uma cura, que você possa estar testemunhando para nós, possa estar comentando sobre aquilo que Deus tem feito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Antes de começar a mensagem, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Marlon, para quem não me conhece. E vamos agora para os avisos. Então, eu queria agradecer aos irmãos que participaram da doação que foi feita na 406. Tivemos um tempo ali maravilhoso, onde muitos irmãos contribuíram com cesta básica, de alguma maneira, alguns voluntariamente foram lá. Nós vimos o Senhor realmente fazendo coisas maravilhosas naquele lugar, pessoas saindo com o seu semblante transformado de alegria. E nós sabemos a importância desse tipo de ações, mesmo que simples, mas a importância da igreja se envolver com a vida da sociedade. Inclusive nós vamos estar trazendo uma palavra nesse contexto sobre sermos uma igreja missional. Eu queria desafiar você nessa noite, abrir teu coração para este tema. Nós vamos estar falando desse assunto, e eu quero lembrar também, mais um aviso, que domingo vai ser o domingo de ceia. Então às 9 da manhã vai ser entregue o kit. Não esqueça, 9 da manhã, anote na sua agenda, vir aqui na igreja buscar o seu kit, para que você possa cear aí da sua casa e nós possamos ter comunhão mesmo que online. Amém? Vamos para a palavra. Eu quero introduzir a minha palavra contando um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho. Quero ser bem breve para que eu consiga falar tudo aquilo que eu quero falar nessa noite. E falando desse assunto missional, eu quero dizer a vocês como que foi um pouco de como Deus falou comigo antes de eu ir para o campo missionário, antes de eu me envolver um pouco mais neste contexto. E para compreendermos melhor, nós vamos entender a palavra missão em si. O objetivo da palavra missão para cada pessoa, nós entendemos que é uma pessoa incumbida de algo, ou uma pessoa que tem algo em mente, um foco, um alvo, um objetivo. E ela tem essa incumbência de cumprir com aquilo. Isso é uma missão. No contexto, quando falamos no contexto evangélico, no contexto cristão, logo nós entendemos, falamos de missão, todo mundo já compreende que é a missão que Jesus nos delegou, que Jesus nos confiou. E desde muito jovem eu ouvi falar de missões, ouvi falar de experiências de pessoas que foram para missões, que foram para a África, que foram para a Ásia. E aquilo me contagiava desde muito jovem, aos meus 13, 14 anos, ouvindo muitas histórias. Dentro de mim queimava da parte de Deus algo. Eu quero também compartilhar agora aqui uma frase que me impactou nesse contexto, porque foi logo após a minha conversão que algo ardia no meu coração, algo pulsava para que mais pessoas soubessem daquilo que eu acabei de saber, que é a mensagem do Evangelho. Essa frase ela é falada por Charles Spurgeon. Abre aspas, o primeiro instituto de um homem, ou melhor, o primeiro intuito de um homem convertido é tentar converter os outros. Se vocês não têm nenhum desejo de levar os outros para o céu, vocês mesmos não estão indo para lá. Este homem é reconhecido como príncipe dos pregadores, devido à maneira que ele conduzia seus sermões com muita excelência. E neste contexto eu percebo que nós precisamos ter uma visão clara sobre o que Deus quer de nós em relação à manifestação do Evangelho na Terra, em relação a como que a obra dele deve se estabelecer. Mas eu percebo também, para que isso aconteça nas nossas vidas, nós precisamos compreender com clareza o nosso propósito, a nossa origem. Então, a mensagem de hoje eu quero dar um tema. O tema é propósito, missão e como que Deus pode nos usar para que o propósito dele se cumpra, a missão seja estabelecida e o alvo seja atingido. Nós vamos ler um texto para iniciar essa mensagem em 1 Timóteo, no capítulo 4. Se for possível, você abrir sua Bíblia.
ou você ligar a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4. E o texto fala assim: combati, lá no verso 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está falando porque ele está visualizando sua partida próxima. Ele está visualizando que os dias dele aqui na terra estão acabando. E eu começo a analisar a vida de Paulo, a gente começa a perceber a história de um homem que ele foi extraordinário em tudo que ele fez. Tanto é que, se formos compreender um pouco mais sobre a história de Paulo, nós vemos a origem dele, que é a origem judaica. Biblicamente falando, ele era um cara extremamente zeloso em sua doutrina. Eu vou ler aqui mais um texto para respaldar. Ele foi circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que há em mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Aqui nós já temos a evidência que Paulo já tinha a abertura, ou melhor, a compreensão do que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha o conhecimento de Cristo. Com isso ele reputou todas as coisas na vida dele, aquilo que ele tinha como zelo, como perca. Ou seja, os dogmas religiosos que ele zelava, ele passou a reputar como perca. Ele negou tudo isso pela excelência do conhecimento de Cristo. Eu quero nessa noite respaldar um pouco do início da compreensão, do propósito de Deus ao longo dos séculos, aquilo que Deus preparou para manifestar o Evangelho no fechamento de tudo. Nós vamos lá para Gênesis agora, para compreender um pouco mais sobre como que o plano de Deus se estabeleceu ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e como de geração em geração foi passado, mensagens da parte de Deus que apontavam para Cristo. Nós vamos ver Gênesis capítulo 2. Se possível, você abrir, se não, só tome nota. Ele fala assim, ou melhor, Gênesis 3, o texto é em Gênesis 3, verso 8 e 10. Ouvindo o homem e a sua mulher, ao passo do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa de dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor clamou ao homem perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Neste texto nós vemos que logo após a queda do homem, onde a serpente engana Eva, e Eva e Adão tomam uma decisão, que é de comer do fruto daquela árvore que Deus tinha determinado que não comesse. Ele falou: coma de todas as árvores do jardim, menos do fruto desta árvore, que é do conhecimento do bem e do mal. Todos nós conhecemos a história, sabemos que por meio de Adão e Eva entrou o pecado no mundo, e nós percebemos uma separação do homem para com Deus. Vemos que o profeta Isaías, no capítulo 49, afirma que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, entre nós e o nosso Deus. Houve uma separação entre a humanidade e o seu Criador. Percebemos que o pecado fez uma ruptura no relacionamento que deveria ser perfeito. Nós conhecemos que Deus desde o início tinha o interesse de relacionar-se com o homem. E com isso, o pecado fez uma catástrofe, fez uma tragédia, uma separação de Deus para com o homem. Mas lá no versículo 15 do mesmo texto, em Gênesis 3, ele fala que, porém, inimizade entre a mulher, ou melhor, a sua descendência e a vossa descendência. E você abracará o seu calcanhar e tu pisará a sua cabeça. Nesse texto nós vemos o primeiro versículo apontando para o Messias, dizendo profeticamente que haveria um plano e um propósito de Deus já preparado. Havia um projeto de Deus pré-estabelecido. Com esse entendimento, nós podemos compreender melhor que o plano de Deus não foi de uma hora para outra. Deus não teve uma decisão depois que o homem pecou. Deus não foi pego, como se diz lá no sul, de calça curta. Nós temos esse termo para definir que não foi pego desprevenido. Ou seja, Satanás não conseguiu fazer com que Deus fosse surpreendido, porque Deus já sabia o desfecho dessas coisas, sabia que o homem já ia cair, mas na sua presciência, ele já tinha preparado esse propósito, esse plano, para que o homem fosse resgatado. E isso eu quero dizer a você, meu irmão, que me empolga muito, porque o Evangelho já estava no coração de Deus desde antes, desde o início.
A Bíblia fala que o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Com esse texto nós compreendemos que o plano de Deus já estava no seu coração. Havia um plano para manifestar a sua graça aos seres humanos. Havia um plano de Deus para se revelar a nós nesse tempo. E com o andar aqui, vamos caminhar um pouco mais nos textos. Nós compreendemos em Isaías 9 por profecia também. E nós compreendemos que, eu vou agora lá para 1 Pedro, se você puder também acompanhar a leitura. E aí ele fala assim no texto: a eles foi revelado que estava ministrando, não para si próprio, mas para vocês, como falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos ansiaram observar. Nesse texto nós entendemos que Pedro estava mencionando coisas das quais haviam ser revelado. A Bíblia fala em Deuteronômio 29 que as coisas escondidas pertencem a Deus, ou seja, os mistérios pertencem a Deus, e as coisas reveladas pertencem aos homens e à sua geração. Ou seja, havia uma ordenança de Deus para que de geração em geração fosse falado da palavra, ao decorrer do caminho fosse ministrada a palavra aos filhos e filhos dos filhos, para que a palavra sempre permanecesse no coração do povo de Deus, e isso indicando de geração em geração o Messias que havia de vir. E nesse contexto nós vemos que Pedro fala que até mesmo os anjos ansiavam compreender esse mistério que estava no coração de Deus, compreender o Evangelho que estava guardado dentro do coração de Deus, e não havia sido ainda revelado. Nós percebemos pelas Escrituras que até mesmo no momento em que Jesus estava no Getsêmani, pouco antes da sua morte pela cruz, da sua morte na cruz, nós vemos que Satanás mesmo entra no coração de Judas para que possa de fato trair Jesus. A Bíblia fala que foi traído com um beijo. E nós entendemos que Satanás mesmo estava empolgado com a morte de Cristo, estava conspirando e fazendo tudo o que fosse necessário para que Jesus morresse. E com isso nós compreendemos que o Evangelho, ele não estava revelado nem mesmo aos anjos, nem mesmo ao reino das trevas, mas somente no coração de Deus. E Satanás, ele conspira e vai, Judas traz Jesus, e Jesus, ele é crucificado e morto. E com isso, a Bíblia fala que Jesus olha para o alto e fala: está consumado. Nesse texto nós entendemos que Jesus cumpriu o seu propósito. Ele sabia que ele deveria morrer, padecer por nós, para fazer o que? O resgate do homem para com Deus. Entendemos que o propósito de Jesus foi cumprido nesse texto, e que o resgate do homem para com Deus foi possível a partir daí. Em Efésios 3, 8, 12, no capítulo 3, do 8 ao 12, eu vou ler rapidamente. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida a graça para anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, a clareza de todos, a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Amém, irmão? Isso me empolga muito, Nós percebemos por esse texto que era um plano eterno, ou seja, o acordo com o seu eterno plano. Deus já tinha um plano eterno preparado para o nosso resgate. Então, quando nós falamos de missão, é impossível falar de missão sem falar de redenção, sem falar de que o plano de Deus para a humanidade é a redenção. Redenção no Antigo Testamento era tido como o resgate de uma propriedade da qual havia sido tomado por uma dívida, por alguma questão de transação no aspecto usado na época. E quando havia uma redenção, as pessoas, elas tinham novamente aquilo que elas tinham perdido, ou um parente havia comprado, resgatado como escravo aquele homem ao qual tinha uma dívida, e pela dívida se tornado escravo. Então a redenção, nós precisamos compreender que Jesus, como se fosse um ato de compra, ele nos resgatou do império das trevas para o seu reino, ou seja, para a iluminação, a compreensão do Evangelho, os mistérios de Deus que estava oculto ao longo dos séculos. Compreendendo essa verdade, nós percebemos que, como igreja,
nós precisamos manifestar este evangelho. O evangelho significa boas novas, boas notícias. Precisamos anunciar às pessoas as boas notícias do reino de Deus, de que as pessoas que estavam indo para o inferno não precisam mais ir para o inferno. Isso é evangelho. Nós precisamos falar para as pessoas que a morte da qual elas estavam condenadas, elas não precisam mais estar sujeitas a isso, porque Jesus já pagou o preço. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu, dentro do meu coração, vibro muito quando penso nessas coisas em relação à palavra de Deus, porque me empolga saber que existe um Deus que sempre teve um plano para mim e para você, mesmo quando nós não estávamos compreendendo, mesmo quando você e eu estávamos no mundo sem compreensão, sem a iluminação do evangelho, nós já tínhamos um Deus trabalhando ao nosso favor, como fala em Isaías 64:4, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Nem olhos ouviu, nem ouvido sequer ouviu, percebeu esse Deus. Na antiguidade não havia Deus nenhum a não ser esse Deus, o nosso Deus. Amém? Nós temos essa responsabilidade diante de Deus, levar o evangelho, fazer conhecido das nações as palavras de Jesus. Percebemos que logo no início ali, o evangelho está sendo anunciado por Jesus, o monte das bem-aventuranças. Ele traz ensino ao seu povo, ele traz compreensão da palavra. Bem-aventurado os mansos, os humildes, os pobres. Nós lembramos das bem-aventuranças. E nós percebemos que Jesus, logo na sequência, em Mateus 6, ele fala sobre como devemos relacionar com Deus, um novo modo. Tanto é que foi isso que levou ele a ser julgado, percebido como culpado pelo império que estava dominando naquela época e a conspiração do povo judeu, que era sobre ele ser uma pessoa blasfema, porque ele chamava Deus de Pai. E em Mateus 6 ele ensina seus discípulos a relacionar com Deus como Pai. Nós hoje podemos chamar Deus de Pai. Ele fala: Pai nosso que estás no céu. É o início da oração do Pai Nosso tão conhecida. Nós sabemos que Deus quis sempre se manifestar, sempre se revelar ao homem como Pai, como aquele que cuida, aquele que provê, aquele que sempre teve cuidado de nós. Este evangelho é o que deve ser anunciado às nações. A cura que está em Deus para nós manifesta, os milagres que Deus quer revelar sobre nossas vidas, para que seja anunciado, para que seja conhecido que o Deus de Israel é o Deus que sempre teve um plano para o resgate da humanidade. Compreendendo essas coisas todas, nós vamos compreender um pouco, depois de nós nascermos de novo, temos aquela experiência como Nicodemos foi perguntar para Jesus: o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus falou para ele: é necessário a você nascer de novo. E essa compreensão de nascer de novo é uma experiência que nós passamos, todos nós, quando aceitamos Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus, eu quero dizer a você, as boas novas estão sendo anunciadas a você. Eu quero dizer a você que o Senhor Jesus separou essa noite para falar com você, para trazer a verdade de Jesus sobre a tua vida. E eu quero rapidamente partir para a compreensão de uma pessoa que percebe e recebe Jesus, conhece sua verdade, conhece seu evangelho, e hoje ele tem o quê? Uma missão, porque o propósito dele já foi revelado. Jesus já falou com essa pessoa, já revelou suas verdades, já ministrou o coração dessa pessoa, e hoje nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Precisamos compreender, antes da missão, o preparo para ela, porque ninguém vai para uma missão sem ter uma causa, sem ter um objetivo ou sem ter um enviador. E Deus, eu quero fazer compreender pela palavra um exemplo de um texto bíblico que está em Salmo 127, que fala sobre os filhos são herança do Senhor, uma recompensa, ou melhor, eu vou falar o texto aqui, Salmo 127, no verso 3 ao 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Ou as portas da cidade, alguma tradução. E alguma menção sobre esse texto comparando os filhos, ou filhos espirituais mesmo, nós podemos compreender dessa maneira, pelo profeta no Isaías, no verso 49, onde ele fala que, comparado como uma flecha, o Senhor o separou, chamou ele pelo nome desde o ventre da sua mãe, colocou ele na sua aljava e preparou ele como uma flecha. A preparação de uma flecha, nós podemos compreender que a flecha é composta por uma haste, uma ponta afiada, e a sua
calibragem na ponta de trás, que é a pena, e essa preparação da flecha, polir a flecha, tudo isso exige do guerreiro um preparo antecipado, para que a flecha seja com o seu objetivo lançado. E eu quero falar para você que o envio missionário, eu quero comparar com o lançamento de uma flecha. Quando o Senhor prepara eu e você para o envio, Ele precisa primeiramente nos lapidar, nos transformar, nos alinhar, para que possamos atingir o alvo. Atingir o alvo é fazermos a nossa missão, fazermos a proclamação do reino de Deus, sermos enviados aonde o Senhor nos enviar, de uma maneira local diferente, às vezes um outro país, uma outra cidade, ou até mesmo aqui na sua cidade. Muitas pessoas pensam que fazer missão se trata somente de irmos para a África, para a Ásia, ou para outros continentes, etc. Mas fazer missão é uma responsabilidade destinada à igreja, a mim e a você. Nós somos responsáveis pela missão de Jesus, onde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho. E nessa noite eu quero despertar você. Eu quero inflamar um pouco o meu e o seu coração, para questionarmos o que eu e você estamos fazendo nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil, onde a sociedade passa por suas provas. O que eu e você temos feito pelo nosso próximo. Como eu dei um exemplo no início, pessoas que se envolveram naquela ação, na 406, são atos que demonstram a nossa fé. Tiago fala que nós devemos manifestar a nossa fé pelas obras. Eu quero questionar a você, e eu quero também aproveitar esse momento, trazer alguns dados que eu separei para falar sobre missão, para falar um pouco de como o nosso planeta precisa ser alcançado pelo Evangelho. Precisa que o Evangelho seja anunciado a toda criatura, para que todos conheçam que Jesus pode salvar. Jesus já fez, Jesus já deu a sua vida. Basta que eu e você preguemos, basta que eu e você anunciemos, aceitemos a nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho, de levar a palavra de Deus. Eu quero trazer umas estatísticas que eu pesquisei aqui no site Luz e Ação e no Joshua Project. São dados que são levantados por meio de pesquisas no globo, como as missões estão avançando. Essa pesquisa foi feita em 2015, então não são dados atuais. Na época a população mundial era de 6 bilhões e 600 milhões, mais ou menos. Mas hoje nós sabemos que está quase 7,8 quase. Mas eu vou trazer uns dados daquela época só para a gente ter uma base e sabermos o quanto eu e você podemos nos envolver com missões. Podemos sim preocupar-se com nossa cidade local, preocupar-se com a nossa nação, mas também não perder de vista que existe um mundo a ser levado a Cristo. Esses dados eu vou estar narrando aqui. A estatística que fala: há 89 mil cristãos para cada povo não alcançado. O povo não é necessariamente uma nação, é um grupo de pessoas que é reconhecido pela estatística como um povo a partir de um certo número. Então, há 89 mil cristãos para cada povo não alcançado. Há 86% de povos não alcançados que se encontram na janela 1040. Para quem não sabe, 1040 é uma janela no globo onde tem os povos que são menos alcançados pelo Evangelho ou muito pouco pregado. E da costa oeste da África, um pouco fora da 1040, e na costa leste da Ásia. 42% da população mundial é não alcançado. Gente, esse é um dado muito importante. 42%. Sabemos que está dando quase a metade. Há uma estatística que pode dar com uma margem de erro, ela chegou a 41,6, um pouquinho para cá, então ela deu uma reduzida. Mas nós temos muito trabalho, nós temos muitas coisas que nós podemos fazer para o reino de Deus. Muito há a se fazer sobre missão. Precisamos entender o quanto nós podemos nos envolver mais em missão. Aqui tem um dado que eu colhi nesse mesmo site, que foi um dado que eu li, e eu pesquisei até em outro site para poder ter a veracidade desse dado, e é uma coisa que me chocou muito, que fala que o cristão brasileiro investe menos de 30 centavos ao mês nos povos não alcançados. 8% da população é considerado povo não alcançado, povo que não sequer chegou à palavra, e é muito pouco investido. Nós podemos repensar, podemos criar na nossa mente. Eu quero desafiar, aproveitar essa oportunidade que na internet nós alcançamos mais público, sabemos que o nosso povo, graças a Deus, tem se aumentado, e nós podemos fazer muito para Deus. E a igreja dispõe, último dado, a igreja dispõe mais de 30 mil vezes os recursos humanos necessários para alcançar os povos não alcançados. Ou seja, quantas pessoas precisa para chegar nesses povos? 3 mil vezes mais é o povo que a gente tem hoje. Então eu quero desafiar você neste tempo
a se questionar dentro de você, logo depois dessa explanação da palavra. Eu quero desafiar você a, neste momento, depois dessa explanação, eu tentei falar um pouco rápido, desculpa por isso, mas é que eu tentei passar muita coisa. Sabemos que o tempo aqui a gente está procurando otimizar para termos um alcance maior. Então, eu desejo do fundo do meu coração que Deus fale ao seu coração. Eu espero ter impactado de alguma maneira, ter influenciado de alguma maneira você. Eu quero dizer a você que eu e você fazemos parte do mesmo corpo. Eu e você somos responsáveis pela grande comissão. Quando Jesus falou em Marcos 16, vá a todos os povos, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que nele crê será salvo, quem não crê será condenado. O nosso papel é ir pregar. A Bíblia fala que o Espírito Santo incube a ele o convencimento. Assim como eu e você fomos alcançados, meu irmão. Eu quero dizer a você, eu fazer uma pergunta a você. Quanto você acha que Deus valeria a pena Ele movimentar no mundo para alcançar você? A Bíblia fala que vale mais uma alma, o resgate dela, do que o mundo. Eu quero perguntar a você, quanto que vale para alcançar você? Para que o Evangelho chegasse até você? Quanto valeria a pena de mover em recursos humanos, recursos financeiros, qualquer tipo de recurso para alcançar você? Então, meu irmão, eu quero da mesma maneira dizer a você que tem muitos dos nossos irmãos que ainda não conheceram a verdade do Evangelho que eu e você temos acesso. Quando eu penso nessas coisas, existe desculpa, irmão, existe uma tristeza. Deus tem nos chamado, irmão, para um tempo de impacto, para levarmos as pessoas a Jesus, para manifestar o reino dele de uma maneira ardente. Eu desejo, meu irmão, que o nosso coração queime pelas pessoas. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor Deus, nós queremos nessa noite, Senhor, nos colocar diante do Senhor. Queremos dizer ao Senhor: eis-nos aqui, envia a nós, envia a mim. Nós somos igreja, Senhor, nós queremos corresponder melhor ao Senhor. Queremos dar prioridade àquilo que o Senhor dá prioridade. Queremos conhecer melhor o Teu coração, Pai. Fazer o Teu nome conhecido, Pai, nas nações. Que aqueles que não Te conhecem, Pai, nós queremos ver com os nossos olhos eles recebendo o Senhor. Os nossos irmãos que ainda não Te conhecem. Não sabemos muitas vezes que
que caminho trilhar, que forma fazer. Então nós te pedimos também, Pai, nos dê estratégias, nos dê métodos, nos dê meios, nos dê recursos, aquilo que foi necessário, Pai. Nós clamamos por isso, para que as pessoas que não te conhecem sejam alcançadas. Envia, Senhor, a tua igreja. Sabemos que o Senhor tem despertado o teu povo, o povo brasileiro, Senhor, para que esses tempos, esses últimos dias, as nações sejam impactadas, Senhor, através de nossas vidas. Então eu clamo ao Senhor, Pai, que isso venha a se cumprir, que nós possamos, Pai, estar disponível diante do Senhor, que o nosso coração não preze, não tenha por prioridade nada além daquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus eu oro, Pai. O meu chamado é maior, minha própria vida. o meu chamado é maior, o meu chamado é maior, o meu chamado é maior que a minha própria vida.